E aí, pessoas, boa tarde, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um vídeo sobre como foi o nosso processo de trazer as nossas cachorras para Portugal. Eu vou tentar ser bem breve, porque encontrei já muito vídeo, muito longo, sobre essa explicação, e é uma explicação chatinha mesmo. Então eu vou tentar ser bem breve e explicar como foi o nosso processo. O processo inteiro de trazer cachorro para a Europa, né, para Portugal especificamente, leva em torno de mais ou menos uns 150, 160 dias. Depende de quando tu começar e querer começar o processo. Eu comecei em maio de 2020 fazendo a vacina V10 e a de raiva e colocando o chip no mesmo dia. As minhas cachorras, elas sofreram bastante porque foram, 3 coisas no mesmo dia, deu febre e tudo mais. Mas como eu precisava começar o processo de maneira rápida, porque eu comecei em maio e eu precisava viajar em novembro ou setembro, eu precisava fazer tudo muito rápido. Depois de um mês, a gente fez a sorologia tanto na Elsa quanto na Luna. Porém, a sorologia da Elsa, a coleta de sangue, não deu certo. A veterinária disse que não tinha sido um sangue bom. Não sei explicar exatamente por que não deu certo, eu só sei que a gente teve que fazer uma nova tiragem de sangue. A gente fez de novo esse processo no dia 20 de junho de 2020. Depois de 2 dias, quando ela estava com as amostras prontas para me entregar, eu enviei por SEDEX para o laboratório de BH. Então foi um processo que foi mais ou menos demorado depois, porque eu recebi de volta o resultado em 5 de outubro. Então eu enviei em junho, julho, agosto, setembro, outubro. Demorou 4 meses para vir, mais ou menos, o resultado para mim. Em outros lugares, o resultado ele chega antes, mas não sei por que razão ele demorou quase 4 meses para chegar para mim. Eu gastei só com o SEDEX R$ 96. Tivemos uma perda agora eu gastei mais ou menos R$ 96 só com o SEDEX e depois eu vou fazer um outro vídeo falando de todos os custos que eu tive para fazer esse processo. Considerando que o resultado chegou em outubro, a gente fez a sorologia em junho, a gente teria que ficar em quarentena até mais ou menos final de setembro. Só que nessa data, por causa da pandemia, eu não tinha o dinheiro todo para vir. Os meus pais moram aqui hoje, então eu não teria esse custo. Mas ainda assim, trazer 2 cachorros sozinha estava me dando um custo mais alto. Como eu estava sozinha, eu não poderia trazer as 2 cachorras comigo na cabine. Então era um problema que eu tinha. Eu estava procurando pessoas que estavam vindo para ver se uma delas trazia a Luna para mim, que é a maior. Essa é a Luna. E eu tava muito preocupada porque ela é uma cachorrinha muito sensível. Eu sempre cuidei dela dentro de apartamento, né? Então, eu tava muito preocupada porque a Elsa, ela não viaja no porão. Então, teria que ser a Luna pra ir embaixo. Em setembro, eu conheci meu marido e a gente resolveu, então, fazer a nossa viagem em 2022. A gente estava tudo já organizado, o tempo passou. A única coisa que eu tive que fazer, para não perder todo esse processo que eu já tinha feito, foi fazer as vacinas de novo no mesmo dia que eu tinha feito em 2020. Então, no dia 18 de maio de 2021, eu fui lá no veterinário e a gente fez todas as vacinas tudo de novo. Vacina de raiva, V10, a gente não precisou colocar chip, não precisou fazer o exame de novo, porque como a gente fez exatamente na mesma data, não precisou. Se eu tivesse feito um dia depois, eu teria mais um custo de fazer o teste, de tirar o sangue, toda aquela coisa toda. Então, esse processo foi bem tranquilo. Então, depois que eu fiz todo o processo de vacinação no mesmo dia que eu tinha feito da primeira vez, a gente já estava apta a viajar a qualquer momento, porque a sorologia estava em dia, as vacinas estavam em dia e estava tudo certinho, não precisei me preocupar com mais nada. Em agosto de 2021, quando já estava tudo certinho a documentação delas, os processos e tudo mais, a gente resolveu vir para Portugal. Então, a gente comprou as passagens para novembro e liguei na Vigiagro, que é um processo também que antes de a gente vir viajar, a gente tem que ir na Vigiagro do nosso estado, do município, enfim, da nossa região, e emitir um documento que a vacinação está em dia, que a sorologia está em dia, tem que ter toda a documentação do veterinário falando que a vacina está em dia, que tem remédio para pulga, não tem nada de estranho com o animal. Então tem uma série de documentos que a gente precisa arrecadar. Uma curiosidade que aconteceu no voo da TAP, quando a gente foi sentar juntos, isso foi antes do voo decolar,
O nosso voo tava bem vazio e então a aeromoça falou que eu poderia sentar do lado do Maurício. E a gente sentou, a gente foi decolar e eu coloquei a Elsa, tava embaixo de mim. E a hora que o avião tava decolando, a Elsa conseguiu fugir de dentro da casinha, ela enfiou o nariz no zíper, abriu, deu a volta pelo banco da frente e ela tava, tipo, passeando enquanto o avião decolava. Então, quando isso aconteceu, a gente ficou apavorado, porque ainda bem que nenhuma aeromoça viu, a gente agarrou a cachorra, eu peguei ela assim, segurei o avião decolando, voltei ela dentro da casinha e a gente trancou ela depois bem trancado. Mas isso aconteceu, então a gente fala pra vocês ficarem de olho se o zíper tá bem fechadinho, porque poderia ter dado um problema, graças a Deus não deu, e foi uma coisa bem engraçada que aconteceu. Uma coisa não tão legal que aconteceu na nossa primeira viagem, tanto pra mim quanto pra elas, foi a primeira vez de avião. Na verdade, pra mim foi a segunda, mas, né, outra história. No primeiro voo, quando a gente foi embarcar em Floripa, o pessoal da Gol mediu cada centímetro da casinha da Luna, que era maior, porque a gente comprou maior que as medidas da TAP, tanto de comprimento quanto de altura, porque a Luna não conseguiu se adaptar, a medida que eles passam é muito pequena, então a gente acabou comprando uma maior e, enfim, o espaço no avião da TAP é bem tranquilo, dá pra comprar uns centímetros maior, que não vai ter problema. E também se comprar uma casinha maleável, é só apertar um pouquinho, o cachorro dorme o voo inteiro, não tem problema. Mas falando do voo da Gol, a gente já ficou com medo de não embarcar aí no primeiro processo. Mas enfim, elas mediram, deu tudo certo. Quando o voo foi decolar, a Elsa ficou apavorada porque a pressão do avião era muito grande e ela começou a arranhar a parte da frente da casinha e ela começou a chorar e eu fiquei apavorada, que eu comecei a chorar junto com ela porque eu não sabia o que fazer. Aí eu passei o voo inteiro abaixada assim com a mão dentro da casinha e ela tentava assim me arranhando pra sair de dentro da casinha. E o pessoal da Gol não deixou nem eu segurar a casinha no meu colo, nem eu segurar ela, ninguém deixou eu fazer nada, eu tive que ficar abaixada. Então o voo durou mais ou menos 1h10 e foi os piores momentos assim da minha viagem inteira, porque ela ficou apavorada, eu fiquei com medo de ela não conseguir fazer o segundo voo. Mas enfim, graças a Deus deu tudo certo. Quando a gente chegou em Guarulhos, eu liguei pra veterinária, falei pra ela, expliquei pra ela o que tinha acontecido e daí ela me deu um medicamento. Eu mediquei ela e tudo mais, não vou passar pra vocês, porque cada cachorro é um cachorro. E daí, por fim, no segundo voo foi muito mais tranquilo. Ela nem precisou do remédio, eu dei uma gota, mas ela também nem precisou. Tirando a parte que ela fugiu na decolagem, ela é uma cachorra muito tranquila, mas deu tudo certo. E eu acho que é isso, gente. Uma curiosidade também é que nos aeroportos, tanto no de Floripa quanto no de Guarulhos, a gente colocou naquela parte do carrinho, na parte de cima, um casaco e a gente andou o tempo inteiro com elas em cima. Então, quando a gente foi fazer check-in, o pessoal já via elas no voo da TAP, eles nem mediram, nem pesaram, porque eles conseguiram ver o cachorro antes. A mulher que estava fazendo o nosso check-in olhou para elas e para a Luna e falou assim: ah, elas são bem pequenininhas, nem vou pesar. Então foi bem tranquilo o tempo inteiro, assim. Os cachorrinhos, querendo ou não, eles chamam muita atenção, muita mesmo. Todo mundo queria fazer carinho. Na hora que a gente foi passar no raio-x também, a gente teve que tirar a coleira, passar com elas assim na nossa frente. Mas deu tudo certo, foi uma viagem bem tranquila. Para nossa primeira experiência, foi tudo muito bem, graças a Deus. Vou fazer outros vídeos falando dos valores, das casinhas e tudo mais. Se alguém tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Tô fazendo esse vídeo porque eu compartilho a minha experiência, porque eu sei que tem bastante gente que quer trazer o cachorrinho pra cá, ou enfim, pra outros lugares, e tem dificuldade, tem medo, são muitas informações. Eu mesma falei com dezenas de pessoas. Teve gente que me mandou o e-mail de como eu tinha que mandar. Nossa, foi tantas coisas que me mandaram que deu tudo certo. E depois que a gente chega aqui, a gente percebe quão simples é. Então, acho que é isso.